Livro de Jonas, então, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, as suas passagens, embarcou nele para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Senhor, louvamos o Teu nome por esta palavra. Este é um dos livros que a gente mais vê, meu Deus, o sobrenatural do Senhor. O amor do Senhor. Ó Deus, este amor incondicional por uma nação, por uma pessoa, por uma família, por mim e por cada um de nós aqui presente. Por isso, manifesta a Tua graça no nosso meio através desta palavra, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Colocamos diante do Senhor cada família aqui presente e que nesta noite seja uma noite do Senhor falar conosco de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos nos ajudam, nós teremos uma peça aqui agora. Jonas, oi. Jonas está se preparando para ser chamado por Deus, ansiando por ser enviado. Numa noite, ao adormecer, Deus o chama. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive? Não, Nínive não. Não, Nínive não. Queria ir para um lugar mais bacana. Nova York, Paris, Londres. Nínive? Não, estava até treinando meu inglês, The Books on the Table e tudo mais. Não. Passagem para Tarsis ou Nínive aqui comigo. Passagem para Tarsis ou Nínive aqui comigo. Duas, por favor. Duas para Tarsis. Rapaz, estive lá em Nínive semana passada, tá feia a coisa lá, hein? Tá pior do que a greve dos prêmios do Espírito Santo. Eu duvido. Eu ia pra lá semana passada, mas acho melhor não. Não, nem vai, desiste. Nossa, tá feio. Falou aí, vendedor. Passagem para Tarsis ou Nínive aqui comigo. Passagem para Tarsis ou Nínive aqui comigo. Passagem para onde? Tarsis ou Nínive. Tá quanto cada uma? Tarsis, R$1.000 só de ida. E Nínive, R$500 ida e volta. Ó, coisa de Deus, hein? É a promoção do dia. Tá quanto de Tarsis? R$1.000 só ida. Nínive, ida e volta, 500. Não, me dá de Tarsis. Rapaz, leva de... Rapaz, é de Nínive. Me dá, rapaz. Me dá aqui. Ai, chegar aqui no bar, deixa eu arrumar meu cantinho aqui e começar, voltar ao que eu estava fazendo em casa. Deixa eu deitar aqui. Jonas. A embarcação onde Jonas está parte para Tarsis. Em alto mar, é tomada por uma grande tempestade. Você é louco, tio? O que está acontecendo? O que é isso? O que é isso, rapaz? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, desculpa! Ei, gente, calma! O que é isso? O que é isso? Ai, é porque eu tô fugindo de Deus! Eu tô fugindo de Deus! Era pra eu ter ido pra Nínive! Gente, calma! Me joga lá! Ai, é porque eu tô fugindo de Deus! Jonas, após ser lançado ao mar, é engolido por um grande peixe. E arrependido de ter desobedecido, pediu perdão a Deus, se comprometendo a cumprir o seu chamado. Ai. Nossa, pai. Que isso? Ô, moça. Que isso, moça? Calma. Que cidade é essa aqui? Não, calma. Que cidade é essa aqui, moça? Que cidade é essa aqui? Me ajuda!
Nínive! Eu tenho que ir logo, meu Deus, tenho que ir logo. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Por decreto do rei e seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar alguma coisa. Não comam, não bebam, não cubram-se de pano de saco, homens e animais. Todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E Deus o ouviu, que eles fizeram e abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não destruiu como havia ameaçado. Amém. Aleluia. Agradeço aí o Ministério de Teatro por essa equipe tão maravilhosa. Deus, no dia 1º de maio, naquele evangelismo que a gente estava na rua, Deus colocou no meu coração essa mensagem. E eu falei com eles assim com muito amor, carinho, falou: vamos junto, pastor. E eles fizeram essa peça, para ilustrar, né, esse chamado de Deus para evangelizar. E essa história é uma história muito conhecida, a história de Jonas. Mas quando a gente fala da história de Jonas, a maioria das pessoas, o que se lembra de imediato? O que vem à mente quando fala a história de Jonas? Só um grande peixe, ou pensa numa baleia, num peixe enorme. Mas jamais a gente para pensar o que Deus fez naquela cidade de Nínive. Quantas pessoas convertidas, quantas pessoas salvas, libertas. Uma cidade completamente transformada. Na verdade, o peixe, ele não é o centro do livro. Nem mesmo Jonas, nem mesmo Nínive. Mas o centro deste livro, a parte principal, é o Senhor Jesus. É Deus que é o centro. É o amor de Deus, incondicional. A despeito das nossas falhas, dos nossos erros, a despeito de quem somos, Deus nos ama. E nos ama incondicionalmente. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para a pessoa que está do seu lado: Deus te ama de uma forma incondicional. E Deus sempre se revelou como o Deus de todas as nações, de todos os povos, sem distinção. A Bíblia diz que não há prazer da parte de Deus na morte do ímpio. Não há prazer para Deus, não há diferença de cor, raça, nação. Deus ama todos. E Deus quer ver que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E olha, através de uma mensagem tão simples como nós vimos aqui na peça: arrependam-se, porque daqui 40 dias Nínive será destruída. Só isso. Toda a cidade se converteu. Porque Deus é esse Deus soberano que ama a todos. Mas nós, como crentes, servos do Senhor Jesus, temos a maior dificuldade de ser esse instrumento de Deus. Aliás, de todos os profetas do Antigo Testamento, de todos eles, eu acho que muitos aqui, muitos de nós, eu creio, que o que mais nos identifica é Jonas. De todos os profetas, o que mais se identifica conosco, comigo e com você, é Jonas. Por que isso? Temos dificuldades na obediência à palavra do Senhor? Amém ou não? Amém. Temos muita dificuldade em obedecer à palavra do Senhor. Somos práticos em distanciar da presença de Deus. Por mínimo, hein? Alguns problemas pequenos já é o suficiente para a gente estar afastando, reclamando, murmurando e dizendo: Deus não me ama. Somos preconceituosos.
na evangelização, a gente vai pela fisionomia. Não, esse passa direto. Não, esse sim. Não, esse não. Não somos diferentes de Jonas, temos isso. Aliás, quando a gente está evangelizando pela fisionomia, a gente vai falar assim: Jesus te ama. Ou não, pela fisionomia podemos falar: aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Por causa do nosso preconceito. Não somos misericordiosos, somos hábeis no julgamento. Olhamos para a pessoa e já fazemos um julgamento. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, tinha uma vizinha do nosso prédio, eu creio que é de baixo, que fumava muito. E aquela fumaça entrar pelo nosso apartamento era insuportável, realmente era difícil de suportar. Qual era a oração que a gente fazia? Senhor, arranca essa mulher daqui. Ou, Senhor, manda um câncer logo. Mas graças a Deus que a nossa oração, Senhor, alcança o coração desta mulher. E aí, para minha surpresa, olha como que a gente tem falta de fé. Num culto aqui na igreja, na hora do apelo, quem que eu vejo aqui na frente? A mulher fumante. Aí eu vim, dei um abraço nela, falei: a senhora não sabe quanto que eu estou feliz. Ela não sabe quanto que eu estou alegre de ver a senhora aqui. Dei um abraço forte nela, falei: não aguentava mais esse cigarro chegando no meu nariz todos os dias. E ela se converteu mesmo, hoje eles mudaram, Deus também ouviu outra oração. Eles voltaram para Brasília. Então, não somos misericordiosos, somos mais eficientes para desobedecer do que para obedecer. Nós somos muito eficientes na desobediência. Planejamos tudo nos mínimos detalhes. Agora, para obedecer, nós temos muita, mas muita dificuldade. Muita dificuldade. Quem foi esse Jonas, então? Vamos ver alguma coisa a respeito de Jonas. Como o texto que nós lemos, foi um profeta. Ele exerceu o seu ministério no período do reinado aí de Jeroboão II. Israel provava de um crescimento, de um desenvolvimento, alcançando muitas terras, uma extensão grande, mas espiritualmente o povo estava totalmente idólatra. O próprio rei, ele fez o que era mal perante o Senhor, diz a Bíblia, e o povo de Israel estava muito distante de Deus. Jonas era filho de Amiatai, que também lemos aqui nesse texto, né? E ele veio da cidade de Gat-Hefer, a uns 7 quilômetros aí de Nazaré, a cidade onde Jesus, né, foi criado, bastante séculos depois. Jonas foi um profeta antes aí do exílio. O nome dele, Jonas, significa pomba. E olha, ele é muito apropriado para Jonas. Muito apropriado. Se a gente vê os Salmos, não precisa abrir, que eu só vou pegar a referência do que o texto fala, mas Salmo 55:4, ele fala da pomba, uma ave que busca fuga em tempos de perigo. Pomba, uma ave que busca fuga em tempos de perigo. Então, muito apropriado com o nome de Jonas. Isaías 50:11 fala da pomba como alguém que chora e geme. Alguém que chora e geme. E a pomba também é um símbolo de passividade. Ela dorme, ele estava no navio, né, como nós vimos na peça, dormindo e roncando enquanto a tempestade estava caindo, enquanto o navio já estava quase afundando. E ele estava roncando lá, um símbolo de passividade. E os marinheiros, nesse tempo, estavam orando, desesperados, e Jonas dormindo. E olha, dentro da igreja evangélica geral, no Brasil, se a gente olhar aí os crentes passivos, quem que são esses crentes passivos? Aqueles que seguem a onda, aqueles que vão com a maioria, não tomam iniciativa, eles não agem, eles reagem. Eles nunca se tornam um líder de ponta, porque são passivos. Nunca realmente toma uma iniciativa e começa
e vai até o final de um trabalho. Sempre começa e para no meio. Então, dentro da igreja evangélica, imagina só a porcentagem que tem desses tipos de crentes passivos, pombas, dentro da igreja. O que você acha? Quantos por cento? Pela estatística, de 50% a 60% dos crentes dentro da igreja evangélica no Brasil hoje são crentes passivos, são crentes pombas. Mas Jonas era um homem a quem Deus falava. A despeito de tudo isso, Jonas era um profeta e era um homem a quem Deus falava. Versículo 1, mantenha sua Bíblia aí aberta no livro de Jonas. No versículo 1 ele fala, veio a palavra do Senhor a Jonas. Então era um homem a quem Deus falava. E Deus deu a ele uma missão singular, inédita, algo grande. A eles, especificamente. Assim como ele tem uma missão, um plano singular, inédito, para cada um de nós. Para cada um de nós. No caso de Jonas, vamos imaginar essa situação. Que Deus chama, nesse versículo, né, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Era uma missão assim, realmente, podemos falar, impossível, uma missão impossível. Porque era como pregar o evangelho, como se Deus falasse conosco hoje, saia daqui do Brasil, vai lá para um desses países muçulmanos, xiitas, e anuncie o evangelho. Para onde que você ia comprar a passagem? Lá para a Argentina, no Polo Sul, lá para o outro lado, do outro canto. Era mais ou menos isso a missão de Jonas, porque Nínive era a capital da Síria e era um império emergente daquela época, muito poderoso, mas um povo muito perverso, cruel, com táticas de tortura com o inimigo das mais piores e cruéis que vocês possam imaginar, de pendurar a pessoa viva e ir arrancando a pele da pessoa. Era este tipo de crueldade que eles faziam, eram crimes dos mais hediondos que a gente possa imaginar. Eles eram cruéis. Era a maior cidade do mundo, toda fortificada. Os muros, mais de 30 metros de altura, e a largura deles dava para passar uns 4 carros em cima. Então era uma cidade bem poderosa. Tinha 15 portas de entradas espalhadas por estes muros. Em cada porta ficava leões e touros para guardar a cidade, as entradas das cidades. Mas a iniquidade de Nínive era tão grande quanto a riqueza que ela possuía. No meio da cidade havia um templo que era tipo uma pirâmide, que eles adoravam seus diversos deuses, muitos deuses. Quando nós olhamos para as nossas cidades hoje, as grandes cidades hoje, o que realmente nos chama a atenção e nos fascina nessas cidades grandes? Vamos pensar em algumas cidades: Tóquio, Nova York, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro. O que nos fascina, o que nos chama a atenção nessas cidades grandes? Agora, o que chama a atenção de Deus nessas cidades? Vamos incluir Serra. O que chama a atenção de Deus? O que chamou a atenção de Deus com relação a Nínive? Foi a iniquidade e o pecado do povo. É isso que chamou a atenção de Deus. A crueldade, a malícia daquela cidade chegou até Deus. A malícia daquela cidade. E Jonas foi chamado exclusivamente numa missão específica, singular, para denunciar a maldade desse povo, a crueldade desse povo, a iniquidade, a idolatria. É para isso que ele foi chamado, porque isso chegou até Deus. E eu posso até imaginar como que Deus vê a nossa cidade, como que Deus vê a Serra, como que Deus vê Vitória, como que Deus vê a grande Vitória. Será que a iniquidade da nossa cidade já chegou até Deus?
Será que isso já chegou até Deus e Ele já está mandando os seus profetas anunciar o Evangelho? Será que Deus já não falou isso com você? Essa cidade, a maldade dessa cidade já chegou até mim. Vai e prega o Evangelho. Será que Deus já não falou com você que o ônibus que você pega todos os dias, que o seu trabalho, que a sua escola, que a sua rua, o seu bairro, já não é o momento de anunciar: arrependei-vos, porque é chegado o juízo de Deus? Será que não é tempo de fazer uma casa de paz aí do lado do seu vizinho, aquele que mais te atormenta, aquele que você não quer ver, aquele que a sua oração é: Senhor, leva daqui, não aguento mais esse cigarro? Será que não é esse tempo? Jonas tinha medo disso, tinha medo de ir para Nínive justamente por causa daquele inimigo tão grande. O maior medo de Jonas não era nem ir na cidade. O maior medo de Jonas é saber que Deus é misericordioso e que Ele perdoa, e que quando a gente fala do amor de Jesus, a pessoa se converte. O que Jonas não queria era ver a conversão daquela cidade. Talvez o que você não quer é ver uma pessoa aceitando a Jesus e mudando de vida. Porque nós nos identificamos muito com Jonas. Mas Deus é aquele que veio, o Senhor Jesus é aquele que veio para salvar os nossos inimigos. E a Bíblia diz: orem por eles, amem a eles. É assim que nós devemos fazer. E esse livro tem muitos ensinamentos. Nós vamos passar os 4 capítulos e ver alguns ensinamentos desses 4 capítulos. O capítulo 1, a primeira coisa que a gente vê é com relação à vida de Jonas, é que ele levantou-se para fugir do Senhor. O versículo 3, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Deus deu uma direção, Deus deu uma ordem, Deus chamou, Deus deu uma palavra, mas Jonas fez completamente ao contrário. Jonas desafia Deus e se dispõe a fugir de Deus, fugir daquilo que Deus falou. Nós podemos entender um pouquinho mais sobre essa decisão de Jonas. Eu pedi ao irmão que coloque o mapa para a gente identificar onde fica Nínive e onde fica Tarsis. Dá para enxergar daí? Está vendo bem? Tem 2 setas ali, uma branca e outra vermelha. A branca está direcionando para Nínive, que fica aí em torno de uns 800 quilômetros da cidade onde que Jonas estava. Agora, Tarsis é o fim do mundo. Na verdade, naquela época de Jonas, toda a navegação era naquela região ali do mar Mediterrâneo. Não se tinha descoberto ainda os outros continentes. Então, o mais distante era Tarsis, 3.500 quilômetros. Isso dá em torno de 1 ano de viagem. 1 ano de viagem. Então, ele queria sumir mesmo. Ir para um lugar que era o fim do mundo, que ninguém conhecesse ele, e falava, não ia falar nada a respeito de Deus e nem cobrar dele. Por que você está fugindo do Senhor? Lá para Tarsis, fica ao sul da Espanha hoje, próximo ali daquele canal de Gibraltar. É uma região muito bonita. Eu tive o privilégio de fazer essa viagem, e foi de dia, e o avião passou por cima ali, o céu estava bem claro, então dava para ver que era uma região muito bonita. Era um lugar bom mesmo para ir, se não fosse estar na presença do Senhor. Porque o melhor lugar para a gente estar, queridos, não é Tarsis, não é Nínive, é no centro da vontade de Deus. Seja onde que for, mas nós temos que estar no centro da vontade de Deus. E ele se levantou para sumir, desaparecer, fugir da presença do Senhor. Enquanto que tudo e todos obedeciam, até a natureza. Naquele momento que Jonas se dispôs, ele vai a Jope, pega o navio, como nós vimos na peça, a passagem que estava até mais barato, em promoção para Nínive. Não, essa eu não quero. E ele foi para Tarsis. E quando ele entrou naquele navio, olha, tudo obedece a Deus. A natureza, Deus fala, vento sopra, mar fica revolto. E eles obedecem, porque o nosso Deus é soberano, e Ele está no controle de todas as coisas. E o navio começa, então, a sofrer aquela tempestade, aquelas baixas, porque aqueles marinheiros dessa época, eles eram profissionais, eles conheciam isso e sabiam
Hoje nós temos todos os nossos recursos tecnológicos e até isso nos antecipa e sermos até um Deus. Amanhã vai chover. A gente olha no nosso celular, né? Olha a previsão do tempo, amanhã vai chover o dia inteiro. Amanhã lá naquela região a temperatura vai estar em X. Aqueles marinheiros, eles conheciam isso, não tinham esses recursos, mas sabiam que aquela tempestade não era uma tempestade natural. Havia uma intervenção sobrenatural sobre aquela tempestade. Por isso que eles começaram a clamar aos deuses deles. E começaram a orar. E chega lá embaixo, no porão, está Jonas dormindo, roncando, no meio de toda a confusão. E aí ele fala, olha, isso está acontecendo porque eu desobedeci ao meu Deus. Mesmo assim, eles continuaram a tentar remar contra aquela tempestade, mas não conseguiram. E aí começaram a perder as coisas até. A pior coisa que tem, queridos, é você andar junto com uma pessoa desobediente, que não obedece à palavra de Deus. A pior coisa é dentro de uma casa em que a família, um dos cônjuges, não obedece à palavra do Senhor. Vocês vão perder muito por causa da desobediência. Aí eles tomaram a decisão e oraram, porque viram realmente que Jonas falou, eu sou Jonas e sirvo ao Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e tem o controle sobre todas as coisas. Então, se tudo isso está acontecendo, é porque eu desobedeci a sua palavra. E você sabe quando as coisas acontecem na sua vida, que é por causa da sua desobediência. Porque não é Deus castigando, não é Deus mandando algo ruim, é as próprias consequências das suas decisões e as suas atitudes. Porque Deus nos ama incondicionalmente, mas as nossas atitudes têm consequências sérias. Consequências sérias, e isso pode prejudicar as pessoas que estão ao nosso lado pela nossa desobediência. Então aqueles homens oraram e Jonas falou, o único meio que tem é vocês me jogar na água. Essa tempestade vai parar assim. Mas aqueles homens estavam tão tementes a Deus e já com o coração quebrantados e querendo aceitar esse Deus, que falaram, Deus, não cai sobre nós o sangue deste homem. Nós não queremos matar um inocente. Mas se é esta a orientação, então eles pegam e jogam Jonas no mar. E a tempestade cessou. Aí vem uma outra ordem de Deus. Peixe, engole ele. E o peixe foi lá e engoliu. E eu fico falando, vamos mudar aí o suco, né, gástrico do estômago desse peixe para que ele não morra. O livro de Jonas, queridos, é uma prova muito grande para nós, crentes no Senhor Jesus, de crer no poder de Deus. É um dos livros mais criticados pelos teólogos. É um dos livros mais criticados a ponto de falar, quem acredita nisso, quem que vai acreditar numa história dessa? Eles chamam isso de não uma realidade. Eles falam que isso é uma parábola, uma invenção. Mas a gente tem provas que refutam isso. O próprio Senhor Jesus, ele fala sobre Jonas. Quando ele fala, olha, eu não vou dar sinal nenhum. O sinal que eles estavam querendo de Jesus era um milagre. Não há sinal nenhum, senão o sinal de Jonas. O milagre que aconteceu. 3 dias dentro do peixe. E assim como Jonas ficou 3 dias no peixe, eu vou ficar 3 dias. E vou ressuscitar. Então esse é o maior sinal de que nosso Deus é poderoso e Ele tem o controle sobre todas as coisas, no céu, na terra, embaixo, em cima, em qualquer lugar. E qualquer lugar que você pensa ir, você não consegue fugir de Deus. Qualquer lugar que você imaginar que você vai estar distante de Deus, Deus está lá. Deus te conhece por completo, sabe das suas emoções, sabe de qual é a razão por que você está fugindo dele. Assim como conhecia completamente qual era a razão que Jonas estava fugindo. Então ele fala com o peixe, peixe, vai lá, e o peixe obedece. E ele fala com o peixe novamente, peixe, joga ele lá em Nínive. Eu não sei qual altura que estava esse navio, mas o peixe teve que voltar, porque ele estava na direção contrária, né? Voltar e jogar lá em Nínive.
E aí ele prega a palavra, Deus fala com ele, dá uma segunda chance. O povo se converte. Ele fica revoltado, porque ele não queria isso. E aí ele deita e pede a morte. Deus novamente dá uma ordem à natureza. Abóbora, cresça, vamos fazer um ramo bem grande, para que dê sombra para ele. Mandou um vento, só para aquele vento bem gostoso, não aquele vindo do deserto, mas um vento fresco, e ele ficou na boa. No outro dia, Deus dá outra ordem. Largata, vai lá e come a abóbora agora. Come o pé de abóbora. E secou o pé de abóbora. E o sol bateu na testa dele. Não sei se era igual ao do pastor Ari assim. E queimou a testa dele. Aí ele começa a reclamar e resmungar de novo. E pede a morte. E Deus pergunta, de novo, Jonas, por que você está querendo isso? Você está com pena de um pé de abóbora? E eu não vou ter compaixão de 120 mil pessoas daquela cidade de Nínive? É razoável essa sua ira? É aceitável essa sua murmuração, essa sua reclamação? É aceitável isso? Eu ter misericórdia da sua família, da sua casa, da sua nação, do seu país? O fato é que tudo obedece a Deus, menos Jonas. Tudo obedece, até o inseto, a natureza, tudo obedece. E eu quero dizer para você, tem muitos Jonas no meio da igreja hoje. Olhe para a pessoa aí do seu lado aí, dá um sorriso bem grande. Ainda bem que não somos nós, né, irmão? Jonas tornou-se um missionário em fuga. E, de certo modo, na verdade, todos temos dentro de nós uma parte de Jonas. Quantas vezes nós ouvimos aí os apelos para Deus mudar o comportamento, pensamentos, convicções pessoais, essas que nos prejudicam, né, o andar na presença do Senhor, mudar de vida. Quantas vezes nós fazemos esses apelos aqui na igreja, quantas classes nós colocamos, quantos eventos como esse da Mulher Bela e tantos outros que edificam a sua vida, e às vezes nós não queremos, ou nós não nos abrimos para isso, ou até participamos, mas estamos ali só de corpo presente. Se nós fizermos uma comparação entre Jonas e Abraão, nesse chamado de Deus, olha que diferença. Quando Deus fala, Abraão, eis-me aqui, Senhor, já estou aí, conte comigo. Olha, vamos pegar o exemplo do próprio filho, que era a coisa que ele mais, naquele momento, que ele mais amava, era aquele filho, era o filho da promessa, Isaac. E Deus fala com Abraão, Abraão, pega o seu filho e sacrifica para mim. Abraão não pegou um navio para outro lado, Abraão, aonde que é, Senhor? Você vai caminhar 3 dias. Deus tem alguma coisa a ver, quer falar conosco através desses 3 dias, hein? Você vai caminhar 3 dias e vai até o monte, lá você sacrifica o seu filho. Abraão não pensou nem 2 vezes, mas já se preparou para ir. Nem com Sara ele falou. E eu acho que não poderia mesmo, não. Se fala com a esposa, meu Deus, aí era complicado. Imagina, Sara, Abraão, você está louco? Você não tomou o seu gadernal hoje, não? Querendo matar o nosso filho? Mas nem com a esposa ele falou. E ele foi e levou o filho e foi até o final. Olha quanto que Deus permitiu, até o momento de pegar a faca para sacrificar. Naquele momento, Deus fala, para Abraão, um anjo, na verdade, o Senhor Jesus. Para Abraão, já sei que você é homem de obediência. E ali Deus proveu o carneiro, o cordeiro. Agora, Jonas não. Em todos os momentos, foi distanciando de Deus. Como Jonas poderia fugir de Deus? Como que ele pensava isso? Como que ele maquinava isso? É possível a gente fugir de Deus? Há alguma possibilidade de você se esconder, correr de Deus? Há alguma possibilidade? Ativamente ou na prática, fisicamente, impossível. Mas podemos
fugir de Deus quando o nosso testemunho não é honesto. Como quando deixamos de ser exemplo. Como quando esquecemos dos princípios da palavra, os valores da palavra. Então, desse modo passivo, nós estamos fugindo de Deus. Nós estamos abandonando o Senhor. Nós estamos fugindo da presença do Senhor. Quer um exemplo bem claro? Estamos no dia, domingo de Páscoa. Exemplo bem claro de que estamos distante da presença de Deus. Coelhinho e ovo de chocolate. Se nesses dias isso é prática na sua casa, na sua família, porque o nosso Cordeiro Pascual, quem é? Quem que morreu na cruz? A quem que Deus enviou para morrer por nós? Qual é realmente o conceito da Páscoa? Não foi lá no Egito, quando Deus libertou o povo da escravidão, e Ele manda matar um cordeiro, reunir a família, pegar o sangue e passar nos umbrais da porta, e esse sangue simboliza o próprio sangue que desceu na cruz do Calvário? E por que eu estou ensinando os meus filhos? Qual será o futuro da nossa geração se eles chegarem nessas datas que seriam para a gente comemorar um feito grandioso de Deus na nossa vida, e eles estarem com coelhinhos e ovos de Páscoa, que não tem nada a ver com isso, que é uma artimanha do inferno para desviar os nossos filhos, tirar da presença do Senhor, levar para a morte? O que nós estamos fazendo na nossa casa? Por isso que eu falo, nós temos muito dessas coisas de Jonas na nossa vida. Chega o Natal, qual é a comemoração? E a gente está distanciando de Deus, o que seria uma festa para ensinar os nossos filhos o que Deus fez. Pegar a palavra, mostrar a verdade, pegar esses textos como de Jonas. Eu quero desafiar você, essa semana, são 4 capítulos, você lê isso daqui em 10 minutos. Talvez você nunca leu um livro da Bíblia inteiro, leia esse capítulo, esses livros de Jonas, são 4. Mas coloca isso em prática. A Bíblia diz que a casa construída sobre a rocha é aquele que pratica a palavra de Deus. Este é o homem inteligente, diz a palavra. Mas o tolo é aquele que construiu sobre a areia, e a chuva vem, a tempestade vem, queridos. A tempestade vem, as lutas são grandes. Aí fora não é um parque de diversão, é um campo de batalha. E desde o momento que nós aceitamos a Jesus, nós já entramos nessa guerra. E eu creio que Deus olha para a nossa cidade da mesma forma quanto Ele olhou para Nínive, porque essa iniquidade já subiu até as narinas de Deus. E nós estamos distanciando do Senhor desta forma. Nós não podemos fugir de Deus. Olha o que diz Salmo 139, eu vou só ler e vocês ouvem. O versículo 7, ele diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás, se fizeres no inferno a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E se disser, decreto de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz para ti são as mesmas coisas. Então não tem como a gente fugir de Deus, não tem como você insistir nessa ideia, não tem como você insistir nessa decisão. Deus é um Deus inescapável. Deus é um Deus inescapável. Você não escapa de Deus. Pode ser que seja essa noite. E a melhor coisa é cair na mão do Deus vivo. A melhor coisa é você se entregar de fato ao Senhor Jesus. Sabe por quê?
porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. O segundo capítulo vem esse arrependimento de Jonas. Jonas reconhece isso. Por mais que eu tente fugir, Deus não desiste de mim. Aí o segundo capítulo, versículo 1, ele diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse... E aí ele faz uma oração poética. E ele ora em uma oração de arrependimento. O versículo 7, ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O versículo 9, o finalzinho, ele diz: ao Senhor pertence a salvação. E o 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, deu uma ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Então, aí no capítulo 2 vem esse arrependimento. Jonas havia desistido de Deus, mas Deus não desistiu dele. Você pode ter desistido de Deus, do Evangelho, mas Deus não desistiu de você. Você pode ter desanimado com Deus, mas Deus não se desanimou com você. O mesmo Deus que vê o pecado é o Deus que vê o arrependimento. O mesmo Deus que vê as coisas ruins, as falhas, é o mesmo Deus que fala: eu te perdoo, filho. Eu te amo, filho. Você é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes, só quando nós estamos no fundo do poço, querido, a maioria das vezes, só quando nós estamos no fundo do poço é que lembramos de Deus. Não foi assim com Jonas? Só quando estava lá no fundo do poço é que se lembrou do Senhor. Só quando nós estamos lá no fundo do poço que nós lembramos que Deus existe e que Ele está no controle de todas as coisas. E aí, qualquer lugar é lugar para oração. Qualquer lugar é lugar para pedir socorro. Qualquer lugar é lugar de parar e orar, ainda que seja dentro do ventre do peixe, ainda que seja no meio da rua, ainda que seja lá no trabalho, ainda que seja na praça. Qualquer lugar é lugar para você parar e clamar ao Senhor e orar ao Senhor. Qualquer lugar, queridos. Esse mês de março eu fiz aniversário e nós fizemos um churrasco e eu convidei uma pessoa para assar a carne. O nome dele é Aloísio. Ele é um churrasqueiro, presta serviço aí nas churrascarias aqui da Redondeza da Serra. E eu convidei esse homem por um motivo. Há alguns anos atrás, eu não me recordo o tempo, nós estávamos dentro de uma sauna e este homem estava lá nessa sauna. Estava eu, um irmão e ele, só os três, era uma sauna só de homem. Esse homem estava completamente nu e eu e o irmão começamos a falar das bênçãos de Deus. Certo momento ele pulou lá de cima, parou na nossa frente e falou: meu Deus, me ajuda, estou perdendo a minha casa e a minha família, e eu preciso fazer alguma coisa. O que eu faço? Eu falei com ele: você tem que aceitar o Senhor Jesus. Ele falou: mas desse jeito? Eu falei: nu você veio, nu você vai voltar. Então vamos. E eu comecei a orar. Ora comigo e repete: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador miserável, careço da tua misericórdia. Minha família está se perdendo por minha culpa. Eu quero te aceitar como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Dentro da sauna, um calor infernal, aquele homem aceitou a Jesus. Daquele dia em diante, a vida dele mudou. Eu tinha convidado eles para vir hoje no culto, porque toda a família hoje serve, desde aquela época, toda a família está na presença do Senhor. Hoje ele é um diácono da igreja. Qualquer lugar, queridos, é lugar apropriado para a oração, principalmente quando estamos em angústia. Hoje é um tempo apropriado para você clamar: Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração. É agora, porque o seu coração está angustiado, o seu coração está sangrando, você não tem saída,
Você já procurou todos os recursos? Você já tentou fugir de todas as formas? Saiba de uma coisa, você não consegue fugir de você mesmo. Aonde que você estiver, você está lá. Você não consegue fugir dos seus problemas. Aonde você for, você vai ser problema. Você não consegue fugir de Deus. Por isso, esse é um tempo de clamar e buscar a Deus, tempo de arrependimento. Terceiro capítulo, ele fala da conversão da cidade de Nínive. E veio a palavra, versículo 1, capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta. Esta noite, Deus está te dando uma grande oportunidade. E veio a palavra do Senhor segunda vez a você. Hoje é tempo de salvação na sua vida, na sua casa, na sua família. E o texto continua falando com Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela. O versículo 3 diz: levantou-se, pois, Jonas e foi para Nínive, arrependido, transformado, obediente. E ele foi pregar em Nínive, pregar contra aquela cidade. E pregou o evangelho. Pregação simples. Versículo 4, finalzinho do versículo. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Uma cidade toda convertida ao Senhor. Eu fico assim maravilhado com isso, principalmente nós pregadores. Fazemos o apelo aqui. Quando vem uma pessoa para a gente é uma festa, é uma alegria. Jonas vai lá e prega uma frase. A cidade toda praticamente se converteu. O rei fala o seguinte, ó, decreta todo mundo em jejum. Até os animais, eu nunca vi isso em outro lugar na Bíblia. Até os animais, vocês vão tirar a comida dos animais. Nós pregamos a palavra. Quando vem uma pessoa, é uma festa, é uma alegria. Aqui a cidade toda se converteu. E Jonas ficou triste, queria a morte. Porque, na verdade, ele sabia que o nosso Deus é um Deus de amor, misericordioso. Ele não queria ver aquela nação convertida. Ele queria a palavra dele, era uma palavra de condenação. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso. Eu estava, logo quando eu vim aqui para a igreja, no início, nós tínhamos um trabalho no presídio, não sei aqui quantos já foram, foi, Ademar? Um trabalho no presídio, e a gente ia ali, em Novo Horizonte ainda, no presídio ali, e tinha um momento que levava o pão e pregava a palavra. Eu fui lá, primeira vez com os irmãos, estava o Neemias, estava o pastor Vanderli, e fomos para lá. Aí o pastor Vanderli foi e pregou. No final ele fez um apelo. Tinha uns 50 presos ali, ou mais, não sei que tinha bastante. Fez um apelo, ninguém levantava a mão. Aí o pastor Vanderli começou a apelar. Vocês não tiveram coragem de fazer isso? Por que não tem coragem agora de aceitar a Jesus? E eu vi a fisionomia daqueles homens. Falei, Jesus, nem comecei o ministério, já vou morrer nesse lugar. Vai acontecer uma rebelião aqui. E ele continuava. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Minha esposa, Senhor, aquela mulher linda. Até que um começou a levantar a mão. Depois um outro do outro lado, um outro. E foi umas 10 pessoas que levantaram a mão ali e a gente orou com eles. Deus ama aquelas pessoas. Deus tem amor por aquelas pessoas. Eram crimes hediondos que eles praticaram. Coisas feias. Mas o mesmo Deus que vê o pecado, Ele também vê o arrependimento. E aquelas pessoas foram salvas. Para a gente fechar, capítulo 4, fala da soberania de Deus. Versículo 11, diz o seguinte, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também dos animais.
Não hei eu de ter compaixão da sua vida, da sua casa, da sua família? Não hei eu de ter compaixão de você? Em algum lugar de Nínive, queridos, havia alguma pessoa que procurava, assim, uma intervenção divina, que orava a Deus. Algum lugar de Nínive subiu uma oração. É o suficiente para Deus mudar uma cidade. Quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, começou ali uma luta entre Abraão e Deus, no bom sentido, e parecia que era Abraão que estava insistindo com Deus. Deus, se for por uma pessoa, se for por 10, se for por 20. Mas era Deus que estava instigando Abraão. Clama, Abraão, ora, Abraão. Por isso que eu creio, queridos, que essas coisas que estão acontecendo no nosso país é fruto da oração da igreja. É Deus limpando, é Deus desmascarando, é Deus tirando a sujeira. Então, Deus pede para a gente clamar e orar. Por uma oração, Deus pode mudar uma nação inteira. Por uma oração, Deus intervém na história. Por uma oração, Deus muda a sua casa e a sua família. Por um coração arrependido, Deus pode fazer grandes coisas, queridos. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Como eu falei, hoje é um domingo de Páscoa. Páscoa é libertação, Páscoa é passar por cima. Porque o anjo da morte veio àquelas casas no Egito, as casas que tinham sangue do cordeiro, ele passava por cima. Mas a casa que não tinha o sangue, havia destruição. Você precisa sair aqui nesta noite, com o sangue do cordeiro cobrindo a sua vida. Porque o anjo da morte, quando vê o sangue do cordeiro sobre nós, que somos a igreja do Senhor Jesus, ele passa por cima. Ele não pode nos atingir. E essa é uma decisão sua, pessoal. O nosso Deus é um Deus soberano, Ele está no controle da história, de todo o universo, da natureza, dos animais, de tudo. Deus tem um controle. O Deus a quem servimos, Ele ama as nações, Ele ama os povos, Ele ama a mim e a você, Ele ama os nossos inimigos, Ele ama aquela pessoa que você mais odeia. Deus ama e quer salvar essa pessoa. E Deus te ama. O Deus é o Deus que move os céus e terra para encontrar com você. Deus que move tudo e Ele não abre mão da sua vida. Então não tente esconder de Deus, porque Ele vai te encontrar, vai te tirar dessas trevas e vai te trazer para a maravilhosa luz. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Nós vamos estar cantando uma canção. Eu quero dar a oportunidade a você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Você que quer abrir o seu coração para o Senhor Jesus, você que já cansou de correr, fugir, esconder e viu que não tem para onde ir a não ser para a presença do Senhor Jesus, eu quero desafiar você a vir aqui na frente. Você que está na presença de Deus, mas sente que está longe, com o coração frio, gelado, mas quer voltar para a presença do Senhor, também sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Não importa, não importa quem você é, não importa o que você fez. Aleluia. Jesus conhece seu interior também. Todos estão com os olhos fechados, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.
Aleluia. Não me importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Saia do seu lugar, vem aqui na presença do Senhor. Importa com você, Ele cumpre em seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele cumpre em seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o tempo de Deus na sua vida. Ele não desiste de você. E eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Se você está com dificuldade, chama a pessoa que está ao seu lado, me leva lá na frente, vamos comigo. Aliás, até pergunte a pessoa que está ao seu lado: você quer ir lá? Eu vou com você. Porque hoje é um dia que Deus está te alcançando. O nosso Deus é um Deus inescapável. Você não vai conseguir escapar deste amor incondicional de Deus. Então sai do seu lugar, esse é o tempo de Deus na sua vida. Assim como esses já fizeram. Você que está desviado, afastado da presença do Senhor, você que quer voltar aos caminhos de Deus, você que não quer continuar mais indo na direção de Tarsis, mas quer voltar para Nínive, esse é o tempo de Deus na sua vida. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. E quantas vezes você caiu tentando acertar, e mais a tristeza e o desespero. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você, compreende seu caminhar. E o amor tão grande, Ele não desiste de você. Ele se importa com você, compreende seu caminhar. E o amor tão grande assim, Ele não desiste. Glória a Deus. Ele não desiste. Aleluia. Eu vou orar por vocês que vieram aqui à frente. E eu sei que ainda coração ainda lutando contra Deus, lutando em permanecer distante, lutando em não abrir completamente e se expor ao Senhor Jesus. Vamos orar com vocês. Está aceitando Jesus? Reconciliando. Deus é bom. O André veio aqui na frente falando assim: eu quero aceitar esse Jesus. Eu creio que Deus tem muito mais para a vida do André. Isso alegra o nosso coração. Não é 120 mil pessoas, é o André. Te louvamos, Pai, pela vida do André, pela decisão dele de caminhar na Tua presença, Senhor, de ter o Senhor como Senhor e Salvador, de
ter a Páscoa não como coelhos e chocolates, mas o sangue de Jesus vertido na cruz. Por isso nós louvamos pela vida deles, pela vida dos outros que estão aqui se reconciliando com o Senhor, reconhecendo que em dado momento distanciaram, afastaram, andaram por outros caminhos, mas agora, Senhor, o Senhor que vê o pecado, o Senhor vê o arrependimento. Então, Pai, derrama de uma unção nova sobre a vida deles. E sobre o André, Pai, derrama da Tua graça, dele crescimento físico, emocional, espiritual, intelectual, saudável e sadio, para que ele seja um homem cheio do Teu Espírito, e a palavra do Senhor na boca dele vai ser verdade em muitos lugares. Porque neste momento, Senhor, ele toma uma decisão das mais importantes da vida deles, e isso vai nortear, Pai, todas as áreas da sua vida. Por isso nós os abençoamos a igreja do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor tem levantado aqui uma igreja forte, evangelizadora, porque é tempo, Senhor Deus, de evangelizar e anunciar por cada rua desta cidade que o tempo de juízo é chegado. Por isso toma em Tuas mãos a Tua igreja. Abençoamos, ó Deus, a cada um e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.